Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius César. Eu sou mentor, investidor e fundador de startups no Brasil. Esse painel é um painel Construindo o Futuro, no qual eu entrevisto líderes que fazem a diferença no mercado brasileiro e potencializam todo o ecossistema. Eu vou conversar hoje com uma empresa que foi fundada em 1993. Ela inventou praticamente as GPUs, a unidade de processamento gráfico, que muito fez a diferença na vida de todos nós, revolucionou toda a indústria e hoje é uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo. Essa empresa alcançou um valor de mais de 1 trilhão em valor de mercado e teve um crescimento de 230% de suas ações em um ano. Eu vou conversar hoje com a NVIDIA, que é uma empresa que eu admiro muito, fez parte da minha vida, eu acho que fez parte da vida de todo mundo que é gamer, né? Quem está vendo isso, que é gamer, também está investindo, está empreendendo no mercado de startups, sabe de quem eu estou falando. E essa empresa que, com essa envergadura, tem muito a ensinar para a gente. Eu tenho certeza que vai ser ótimos aprendizados aqui. E para isso, eu vou chamar o Jomar Silva, que ele é gerente de relacionamento com desenvolvedores na América Latina, com passagens pela Intel e várias outras empresas importantes no Brasil. Jomar, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar batendo esse bom papo, cara. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui conversando com você e gostei aí do seu histórico com a NVIDIA, né? Todo mundo que joga realmente sabe a diferença que faz. É verdade. Muito bom. E, Jomar, eu gostaria, por gentileza, que você falasse um pouco da sua atuação na NVIDIA, os seus desafios. Você é um cara que inspira muita gente, se relaciona muito com esse mercado, e não é de hoje, né? Você já trabalhou, inclusive, com o meu sócio na Redcore, o César Taurion. Então, assim, muito bacana ter você aqui, um cara de peso e um cara que tem uma história no Brasil, um cara que já fez muita coisa. Eu gostaria, por gentileza, que você falasse um pouco para a gente, para quem não te conhece ainda, um pouco da sua história, que pode inspirar muita gente, né? Um pouco do que você faz hoje. Quais são esses desafios, cara, dentro da NVIDIA? Bom, hoje dentro da NVIDIA eu sou responsável pelos nossos principais programas de engajamento com desenvolvedores aqui na América Latina, né? O primeiro programa é um programa focado em formação de embaixadores da NVIDIA dentro do mundo acadêmico. Então, Legal. são professores e pesquisadores que capacitam mais professores, pesquisadores e alunos. É chamado NVIDIA Ambassador Program. O segundo é o programa de escala para capacitação de desenvolvedores. A gente já tem 300 mil desenvolvedores na América Latina. 300 São mais de mil? 3, sim, são mais de 3 milhões no mundo todo, né? Todo o relacionamento é feito através do developer.nvidia.com. É ali que a gente tem os fóruns que funcionam, viu, galera? Porque fórum normalmente é bagunçado, os da NVIDIA são legais, porque quem monitora os fóruns são os desenvolvedores dos SDKs, então é o jeito mais fácil de falar com o cara que está desenvolvendo o que você está usando. E o terceiro programa é o programa NVIDIA Inception, que é um programa de apoio a startups. A gente já tem mais de 15 mil startups em mais de 100 países nesse programa. Aqui na América Latina são mais de 580 na região toda, mais de 350, 360 só aqui no Brasil. Então, eu tenho a responsabilidade de conversar com esse ecossistema todo, que é o ecossistema de desenvolvedores, né? Que é da onde eu vim, né? Quando eu trabalhei com o Taurion lá, 2006, 2007, né? Foi um grande mestre aí, me ensinou muito sobre o que eu faço hoje, né? Eu tenho um background de 20 anos de trabalho com comunidades de desenvolvedores. Tive um começo lá muito forte com software livre, com open source, depois com open standards. Pude representar o Brasil no cenário internacional de normalização. Sou coautor de uma norma internacional de documento eletrônico, né, o ODF, na versão 1.2, desenvolvido pelo OASIS. E de formação sou engenheiro eletrônico, mas eu trabalhei a vida inteira com software, né? Eu programo desde os 12 anos, tenho 49 hoje e ainda não sei programar direito, mas tudo bem. Pô, legal, cara. Que história incrível, muito bom. Jomar, eu separei aqui para a gente poder deixar bem organizado e poder, nesse tempo que nós temos, extrair o máximo de informação para ajudar essa comunidade, tá? Eu separei em 3 grandes momentos aqui. O primeiro momento, falar um pouco sobre o momento atual da NVIDIA. Muita gente conhece a NVIDIA no mercado como desenvolvedora de placas de vídeo, videogame, está muito atrelado ao videogame, principalmente quem é mais das antigas que nem a gente.
E hoje a NVIDIA ela é uma empresa completamente diferente, ela é uma empresa extremamente poderosa, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial e várias outras atividades no mercado. Eu gostaria que você conseguisse passar isso para a gente de uma maneira bem clara para uma empresa que ainda não conhece esse potencial que a NVIDIA entrega hoje e para uma empresa que também já conhece toda essa história, uma empresa mais madura, vamos dizer assim. Então, o primeiro bloco é esse momento atual. O segundo, eu quero explorar um pouco com você sobre qual a contribuição que a NVIDIA... Eu sei que a NVIDIA ela tem algum programa bastante importante para as startups, eu gostaria de explorar um pouco com você. E o terceiro bloco, para a gente poder fechar, é quais conselhos você deixaria para as startups do Brasil? Você que está numa empresa que respira inovação, tenho certeza que os seus conselhos, as suas orientações, com certeza vão fazer a diferença na vida de muita gente. Então, Jomar, eu gostaria de abrir aqui com a primeira pergunta, para você poder, peço a gentileza que você nos atualize desse momento da NVIDIA. Cara, como é que é a NVIDIA hoje, falando para uma empresa que ainda não conhece, e qual foi esse segredo, cara, do sucesso para alcançar resultados tão exponenciais? O crescimento gigantesco que a NVIDIA teve nos últimos anos é por conta da inteligência artificial, né? Eu trabalho na divisão Enterprise da NVIDIA, né? Infelizmente eu não trabalho na divisão de games, então trabalho com IA. Eu brinco que a diversão de lá é divertida, mas na verdade a diversão é do nosso lado, porque IA é muito legal para acompanhar hoje, né? A NVIDIA investe nesse ecossistema há mais de 15 anos e é um ecossistema totalmente aberto. Então, o que a NVIDIA se concentra em fazer é fabricar, projetar e inovar em dispositivos como as GPUs, agora processadores, interfaces de rede, ou seja, a gente vai lá no silício mesmo. Esse é o nosso principal objetivo, é desenvolver isso da melhor forma possível. Só que o trabalho que a gente faz depende de todo o ecossistema que foi criado ao longo desses 15 anos. Então, com base, tudo começa, né? Cada uma, hoje a gente tem mais de 150 SDKs, frameworks, mais de 500 bibliotecas, né? Como é que tudo isso surge? Surge com uma necessidade real de um cliente ou de uma área de mercado, uma área específica da indústria, né? Então, vamos pegar o caso lá de engine de recomendação, né? Poxa, já existiam diversas tecnologias para recomendação, sistemas de recomendação, usando tecnologias de mercado, TensorFlow, PyTorch, tecnologias que todo mundo conhece, né? Mas existia uma série de especificidades que, se elas fossem melhor atendidas, você ia conseguir fazer mais com menos. Então, o que nós fizemos foi sentar com os grandes usuários disso, entender a fundo o problema deles, o desafio deles, e com base nisso a gente desenvolve um SDK, valida com diversas empresas, né? Muitas vezes esse SDK vai nos demandar alteração em alguns softwares da grande plataforma de software da NVIDIA, que é em torno de Omniverse, CUDA e Physics, né? A gente altera o que precisar nessa plataforma, muitas vezes a gente tem que descer no hardware e fazer alguma alteração. E aí, com base nesse caso de uso específico, a gente desenvolve o SDK ou as bibliotecas necessárias para poder utilizar melhor as GPUs para esse workload. A gente desenvolve uma arquitetura computacional de servidor para atender melhor a isso. E a gente abre tudo isso para o mercado. Legal. Então, a maior parte dos SDKs da NVIDIA são open source, imensa maioria gratuito, né? Essas arquiteturas de referência que eu falei, a gente entrega isso para os OEMs, para os fabricantes, então são blueprints que você vai comprar da Supermicro, da Dell, da Lenovo, da HPE, né? Mas essa arquitetura ela foi totalmente pensada desde a ponta do software até chegar no silício da GPU, né? Um exemplo recente disso, a linha mais nova de GPUs da NVIDIA, né, da linha Hopper, a gente criou um circuito dentro da GPU para fazer processamento de transformer, que é a base do processamento de linguagem natural. Então, uma vez que a gente conseguiu entender como o Transformer acelera esse processamento de linguagem natural, conseguimos implementar isso no hardware. Então, não tem comparação você rodar uma implementação dessa em hardware ou em software, tá? Então, essa simbiose junto com a indústria nos ajuda a evoluir os nossos produtos na linha do que a indústria de fato está demandando. E a gente, no final do dia, não entrega um bolo feito para ninguém, a gente só entrega ingrediente.
E é aí que entra o papel fundamental do ecossistema de inovação, de ISVs e de startups. Porque o que vai chegar na mão dos clientes finais não é um produto da NVIDIA, é um produto ou um serviço desenvolvido por uma startup ou por um ISV. Então, nós somos totalmente agnósticos onde a GPU vai estar. Ela pode estar debaixo da tua mesa, no teu notebook, no teu data center, na Azure, no GCP, na AWS, na OCI, qualquer outro provedor de nuvem. Nossa preocupação é, de fato, que você utilize a GPU correta, da melhor forma possível, para que você tenha, principalmente, viabilidade econômica na tua startup, na tua empresa e na tua solução, e que você tenha escalabilidade real. Ou seja, eu consigo começar com uma GPU mais barata para conseguir entregar o que eu preciso, e conforme eu for aumentando a minha carteira e meu volume de clientes e transações, eu consigo ir colocando mais hardware e aí consigo, de fato, escalar a solução. Esse é o principal desafio que a gente tem aqui na América Latina, e é em cima desse desafio que eu tenho trabalhado com desenvolvedores, com startups e, enfim, com todo o nosso ecossistema de inovação. Mas o segredo da NVIDIA foi esse, investir na criação de um ecossistema de inovação aberta muito forte. E esse investimento foi feito ao longo dos últimos 15 anos. Então, imagina que lá no começo, né, se tivesse tudo isso explicado e detalhado, pouca gente ia acreditar, falar, não, vou investir 15 anos nisso aqui para depois lá na frente estourar, né? E foi exatamente isso que o Jensen fez, né? Da porta para dentro, a NVIDIA é uma gigantesca startup. É isso. Eu brinco que hierarquia na NVIDIA só serve para provar relatório de despesa e viagem, porque a gente sempre encontra as melhores pessoas ou o melhor time para resolver um problema. Então, não importa onde elas estejam, de qual divisão são, enfim, a gente tem essa agilidade, é uma empresa com pouquíssima burocracia, né? Eu até brinco que se eu não tivesse sido diretor de uma startup, da Zup, durante 2 anos e pouco, antes de vir para a NVIDIA, eu teria enlouquecido aqui na primeira semana, porque é muito interessante, né? Com o meu passado aí de Intel, de outras grandes empresas, né? A NVIDIA é uma coisa assim, realmente bem fora da curva, né? Então, o ecossistema de inovação aberta é extremamente importante, e a agilidade e o foco que a gente tem em resolver esses problemas. Esse é acho que para mim, o grande segredo da NVIDIA estar do tamanho que está hoje. Cara, muito bom. E a NVIDIA, durante esse processo todo, também nessa mentalidade de ecossistema, de eu não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso ser capaz de olhar para o mercado e também fomentar o ecossistema, também fez importantes aquisições para se tornar o que é a empresa hoje. Além dessa questão do próprio, de fomentar o próprio mercado de startups, que que é a próxima pergunta que eu gostaria de te fazer. Eu sei que a NVIDIA ela tem um programa muito sólido, que é o NVIDIA Inception. Eu gostaria de explorar um pouco com você como é que uma startup ela consegue se plugar nesse programa, quais foram as motivações que vocês tiveram para criar esse programa. Deu para ver na sua primeira fala que, cara, é importante para a gente o ecossistema, a gente cresce a partir do ecossistema e tudo vira um ciclo virtuoso, vamos dizer assim. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais o que é o Inception e quais foram essas motivações que vocês tiveram para poder criar esse programa. Olha, o Inception foi criado com o intuito de ajudar, de fato, as startups a inovar com inteligência artificial, com deep learning, todas as tecnologias, né? No passado, utilizar a aceleração de GPU era realmente algo muito restrito a ambientes de pesquisa. Isso eu estou falando 10, 15 anos, né? Então você tinha aquele mito que muita gente ainda tem na cabeça. Para trabalhar com GPU, eu tenho que programar em C, eu tenho que entender de CUDA, de paralelismo, de processamento distribuído, né? O que a gente fez ao longo dos últimos 15 anos foi criar camadas e camadas de abstração de software que hoje qualquer estudante de 2º ano de ciência da computação ou qualquer desenvolvedor com um pouco de experiência em Python consegue utilizar a aceleração de GPU
para fazer seu desenvolvimento. Então, a abstração chegou a esse nível. Inclusive, existem ferramentas no-code de alguns frameworks da NVIDIA que é drag e drop de bloquinho e você está, como eu brinco, botando o GPU para fritar. Então, essa abstração foi importante. Então, chegar com isso nas startups e ajudá-las a explorar essa inovação foi fundamental. Quem acompanha praticamente de forma diária o programa Inception, pessoalmente, é o Jensen. É muito comum nas nossas listas de discussão alguém levantar algum problema, ou etc., com alguma startup específica, e no meio da conversa o Jensen entra e fala, não, vamos por aqui, vamos por ali, olha, vou colocar mais 2 pessoas aqui que eu acho que podem ajudar. Então, isso para mim é muito importante, né? Você tem um fundador e o CEO da empresa acompanhando o dia a dia do programa, né? O grande foco do Inception, a gente não tem nenhuma relação econômico-financeira com as startups. Não tem data de saída, não é um processo formal de aceleração, né? O nosso grande aporte para as startups é, de fato, conhecimento. Então, o primeiro grande benefício é créditos para os desenvolvedores fazerem os treinamentos oficiais da NVIDIA. Nós temos uma escola online, que é o Deep Learning Institute, que foi criado lá atrás para ensinar a indústria a trabalhar com Deep Learning. Caramba, que legal, cara. Foi essa a ideia. Então, chama Deep Learning Institute, nvidia.com/training. E é gratuito. Existem diversos treinamentos gratuitos, existem treinamentos pagos, mas para as startups do Inception, a gente entrega os créditos para eles poderem fazer toda a capacitação dos desenvolvedores. Olha a chance. E isso faz toda a diferença. Acabei de sair agora de uma reunião, inclusive com estudantes de uma universidade que a gente está coordenando pelo 3º ano, um projeto de TCC com eles, né? E para ter uma ideia como isso é simples, eles tinham noção básica do que era visão computacional há 2 semanas atrás. Né? Eu consegui créditos para eles fazerem um treinamento da NVIDIA de visão computacional. Os meninos já me mostraram o código deles rodando hoje. Então, assim, caramba, que legal. É realmente bem rápido poder trabalhar com essas coisas, né? Então, o primeiro grande aporte que a gente faz para as startups é na área de capacitação. Fora isso, todo o contato com engenheiros e arquitetos da NVIDIA, dependendo do tamanho do projeto que está desenvolvendo, né? E muito da gente tentar identificar o que é que está doendo na startup, né? E ajudá-la a ter uma rota de adoção das tecnologias, né? A gente não imagina que da noite para o dia vai se jogar tudo fora e começar do zero, mas existem diversas etapas intermediárias que você sai de uma situação em que você não usa o estado da arte e você chega no estado da arte da tecnologia com muita flexibilidade em pouco tempo. Então, a gente ajuda muitas startups com isso. O segundo benefício importante é desconto para aquisição de hardware. Então, existe um desconto para aquisição de hardware, desde placas como a Jetson embarcada, até servidores com 8 GPUs dentro. Nós não fazemos vendas diretas, então sempre através de parceiros, né? E aí existe um desconto para uma gama interessante de hardware. E o terceiro, que é interessante também e benefício, são créditos de cloud, créditos da AWS. A gente chega até $100 mil de créditos da AWS, que é a forma mais rápida da startup acessar uma GPU de ponta e poder testar o que ela está fazendo ou o que ela fez. Né? O hardware é interessante, mas você precisa ter um ambiente para instalar o hardware, um data center, DevOps e uma série de outras coisas. Né? A nuvem é criar uma instância lá. A gente oferece também uma série de containers prontinhos para uso, não só dos frameworks da NVIDIA, mas de frameworks de mercado. Né? Imagens VMIs, né? Imagens de máquinas virtuais dentro dos cloud providers. Então, por exemplo, você usar um TensorFlow com 100% de otimização da NVIDIA é tão simples quanto instanciar uma máquina no cloud provider com uma imagem de sistema operacional que a gente oferece e executar uma linha de comando Docker para pegar o container que está inteirinho otimizado para a GPU do nosso repositório. E tudo isso gratuito. Falo do TensorFlow porque eu já peguei caso de treinamentos que levavam 5 dias ser reduzidos para 15 horas, simplesmente trocando o container. Depois da troca de container, foi-se trabalhar na otimização, se reduziu para 5 horas. Fantástico. Esse é projeto real de visão computacional. Então, imagina a diferença de custo de desenvolvimento de uma solução quando você trabalha com esse tipo de aceleração.
E para finalizar do Inception, a gente tem uma rede também de mais de 300 VCs no mundo todo, que orbitam em torno do Inception. Então, quando uma startup quer um investimento ou precisa do investimento, a startup submete para a gente o pitch deck dela, nós vamos acompanhar a tecnologia que está sendo usada e se a gente realmente falar, não, estão usando a tecnologia certa, tem a escalabilidade, dá para confiar no futuro brilhante que esses caras vão ter, a gente expõe a startup para esse ecossistema de VCs. Então, a gente acaba atuando como uma curadoria para tudo isso, né? Aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem parceria com os principais hubs de inovação. Então, eu pessoalmente sou mentor em vários deles, em programas de capacitação e de apoio e aceleração para as startups, né? E isso faz com que a gente consiga, através até de forma orgânica, chegar nas startups que de fato estão fazendo inovação. E é impressionante o que a gente tem de inovação dentro desse ecossistema, né? No passado, a gente tinha a startup que falava, eu sou uma startup de A. Hoje em dia, isso está acabando. Eu sou uma startup de saúde, eu sou uma startup de agricultura, de logística, e a hora que você vai ver o core do que o cara faz, que a empresa faz, o core é IA. Então, tem sido assim, muito divertido, muito legal poder acompanhar um monte de história de sucesso disso. Cara, fantástico. Até mesmo, como você falou, se o James está envolvido nesse processo, você vê o nível de credibilidade que esse programa tem. E também anotei aqui a questão de se estudantes conseguiram ter resultado em 2 semanas, você imagina uma empresa madura, você imagina uma startup madura, o quanto não consegue ter resultado muito mais rápido. Você sabe que eu tenho, Vinícius, eu tenho uma história, desculpa te cortar, eu tenho uma história muito legal de uma startup. Quando eu conheci eles e fomos bater o primeiro papo, uma startup aqui do Brasil, eles estavam montando soluções de visão computacional. Quando eu apresentei um dos frameworks da NVIDIA, o fundador da startup falou, cara, eu estou desenvolvendo exatamente isso faz 6 meses. Caramba. Exatamente o que você acabou de me mostrar. Muito, né, cara? Às vezes o cara tem que inventar roda, pô. E aí foi interessante que ele era o CTO, né, um dos fundadores, ele estava com toda a equipe de desenvolvimento no call, e ele falou, galera, desculpa, mas vamos parar de mexer em tudo que a gente está fazendo, vamos jogar fora, vamos pegar isso da NVIDIA, porque a gente vai levar mais 1 ano para conseguir deixar o nosso produto maduro para isso que ele está pronto, né? O desenvolvedor líder do projeto, cara, assim, você via no rosto dele a frustração. Ele tentou argumentar que, não, talvez numa parte, não sei o que lá. Você vê que o cara ficou chateado, né? Olha que coisa interessante. Esse cara, que é um garoto, é a pessoa que mais entende dessas tecnologias da NVIDIA que eu conheço no Brasil. Porque, como ele estava criando o próprio framework deles, ele conhecia tecnicamente muito, muito a fundo o assunto. Quando ele pegou o que a gente tinha pronto da NVIDIA, ele dominou aquilo tão rápido e foi muito interessante. Então, assim, o primeiro teste que eles fizeram, eles conseguiram aumentar em 4 vezes o número de câmeras que eram processadas num determinado dispositivo. Caramba, isso sem fazer grandes alterações do que eles já tinham. Né? Então é muito interessante, assim, até há uns tempos atrás teve uma discussão técnica desse desenvolvedor com um desenvolvedor do DeepStream, que eu até coloquei como bookmark para mim, porque assim, é uma aula de visão computacional em escala, vem dos 2 caras discutirem no fórum, né? Então eu gosto de contar essa história porque foi uma empresa que falou, eu estava reinventando a roda, eu ia gastar mais 1 ano para reinventar a roda, não ia ficar tão estável por conta de vários testes, etc., né? E aí os caras foram focar no negócio deles, querem implementar a solução de visão computacional. E Gilmar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falo muito que aqui no Brasil a gente tem uma janela para o futuro e muitas vezes a gente não vê essa janela. Por exemplo, tem muita coisa que já está, como você acabou de falar, cara, está pronto. E o cara não sabe, o cara não vê, o cara, às vezes não por de modo algum falta de capacidade, mas falta de analisar, fazer benchmark, olhar para os mercados, ver o que está acontecendo. Como é que você está vendo isso hoje? O mercado ele já está, vamos dizer assim, ele já sabe utilizar essas tecnologias ou ainda falta muito para o mercado poder se conscientizar que ele não precisa desenvolver a roda de novo?
Eu acho que tem duas coisas. Primeiro que muito do que é possível e já existe de tecnologia hoje, na cabeça de muita gente ainda é ficção científica. Um Tá. exemplo claro é gêmeos digitais. A Sim. gente hoje tem fábricas inteiras operando em gêmeo digital, da BMW, por exemplo. É, a fábrica já está operando no gêmeo digital, com toda a simulação, os robôs estão sendo treinados lá dentro. Explica Todos os para quem não conhece o que é o processos. gêmeo digital, para quem está vendo isso e ainda não está familiarizado, por favor. É a ideia de você criar no mundo virtual algo que existe ou vai existir no mundo físico. Nós acreditamos que no futuro tudo que vai existir no mundo físico vai ter que existir no virtual primeiro. Única e exclusivamente porque é o jeito mais barato. Porque você não erra. Não tem risco. Então, no caso da BMW, eles vão começar, eu brinco que eles vão começar a capinar o mato do terreno onde eles vão construir a fábrica em janeiro. Mas a fábrica já está completamente operacional no simulador, ela já foi testada, e a hora que eles construírem a fábrica, eles têm certeza que essa fábrica vai atender as demandas e as necessidades de adequação das linhas de produção deles nos próximos 5, 10 anos. Então, isso não tem preço. Né? É verdade. E isso é realidade. A gente tem a Amazon usando gêmeos digitais para otimizar o warehouse e treinar robôs. São diversos casos. Né? Então, quem tiver interesse, procura no YouTube NVIDIA Digital Twins. Vocês vão ver casos em diversas áreas. Desde prospecção de melhor lugar para instalar antena 5G. Existe uma empresa que passa com LiDAR em cima de uma cidade, gera o gêmeo digital da cidade e, através de simulação, consegue dizer, olha, os melhores lugares para instalar antenas são esses. Imagina o trabalho, você subir em cada prédio da Paulista com um engenheiro para ficar medindo prospecção e interferência eletromagnética para descobrir onde colocar uma antena. E esse é o trabalho real de hoje. Então, o gêmeo digital é isso. Nós usamos, temos gêmeos digitais de cidades para fazer o treinamento da tecnologia de carro autônomo da NVIDIA. A gente tem réplica de cidade inteira. E qual que é a vantagem? Na réplica da cidade, eu simulo qualquer situação de tráfego, eu simulo qualquer situação climática, eu jogo pessoas na frente dos carros, eu posso causar acidente, ou seja, eu consigo simular N situações que no mundo real seria praticamente impossível. Né? Para IA, de forma mais ampla, né, os avanços que a gente tem com IA generativa, muita gente olha o ChatGPT e fala, nossa, isso aqui... O ChatGPT é a ponta do iceberg. A IA generativa já está sendo usada para pesquisa de fármacos, de medicamentos e de proteínas para tratamentos complexos. Se você encurta de 4 anos e meio para 1 ano e meio a pesquisa de um novo fármaco, isso vai ter um impacto na indústria e na qualidade de vida das pessoas no futuro gigantesco. Na área médica, a IA está avançando muito rápido. Então, você já tem hoje condição de ter detecção ou diagnóstico através de imagem usando IA com um exame de baixo custo. Isso para um país igual o Brasil, que você tem um raio-x antiguinho lá em Itapopoca do Norte, e você conseguir pegar aquele raio-x, mandar para um site e vai ter uma IA lá para te dizer, olha, detectei isso, toma cuidado com aquilo, etc. Isso faz diferença. Então, do lado dos usuários, de quem consome a tecnologia, seja pessoa física ou jurídica, existe ainda o mito de que, e desconhecimento da realidade, né, de que muita coisa que hoje já é realidade, para a galera ainda é ficção científica. Então, esse acho que é o primeiro ponto. E do lado das startups, o que eu gosto muito de acompanhar é como eles têm a capacidade de entender um problema real e de aplicar a IA esse problema de forma objetiva. Isso é um negócio que assim, é muito gostoso acompanhar na América Latina toda. E eu acompanho projetos assim, mais malucos possíveis, tipo um projeto que usa IA para fazer todo o processamento de salmão no Chile. Caramba, que legal! Os maiores exportadores de salmão, tem uma startup que tem uma tecnologia que é assim, você pegou o salmão, jogou ele do barco numa esteira, até o processo final, a IA consegue olhar tudo. Inspeção industrial aqui no Brasil, em diversas fábricas. Né? E uma coisa interessante, tem muita multinacional, principalmente na área automobilística, que usa soluções locais de inteligência artificial por um único motivo. Se ele tiver que importar para o Brasil a mesma solução que ele está usando na fábrica dele da Alemanha, fica inviável. Sim. Preço de hardware e por aí vai, e condições até ambientais.
né? O hardware que foi preparado para rodar lá, não roda aqui. Eu participei de um projeto de Smart Cities um tempo atrás, que me perguntaram de fora, mas por que não usa a tecnologia X da empresa Y que está aqui nos Estados Unidos? Eu falei, porque essa localidade onde está instalado, a temperatura oscila de 0 graus a 52 e a umidade vai até 98%. Será que a solução que está bonitinha em Nova York vai rodar no lugar desse? Nunca mais me perguntaram nada. Então, a gente conhece muito essa realidade local, porque não é só entender o problema, você tem que entender o problema e entender as limitações que você tem para dar uma solução para ele. E isso as startups estão fazendo muito bem, né? Em visão computacional, já existem startups que oferecem serviços para pequenas lojinhas de bairro utilizar a mesma tecnologia de analytics que o Walmart usa, que o Carrefour usa, e é acessível. Então, eu gosto muito de trabalhar com Inception, de ver esses casos, de ver essas histórias e de poder ajudar esses caras a fazer exatamente isso. Ou seja, eu tenho este problema para resolver, mas eu tenho essa limitação ou física ou financeira, quebrar a cabeça junto para saber como é que a gente implementa. Quando eu me formei na faculdade, lá no final dos anos 90, uma tecnologia ainda levava 2 anos para chegar no Brasil. Ou 3, né? Livros na época da faculdade levavam 1 ano para você importar. Hoje, quando a NVIDIA anuncia uma tecnologia nova, ela imediatamente está disponível para qualquer desenvolvedor em qualquer país do mundo. Sim. E as pessoas têm plena condição aqui do Brasil, da América Latina, de se apropriar dessa tecnologia e usar. E é muito gostoso quando eu encontro empresas que fazem exatamente isso. Para diversas áreas, né? Na área da saúde, na área industrial, enfim, são inúmeros casos e o pessoal realmente tem usado e tem dominado rápido essas ferramentas da NVIDIA de software para, de fato, tirar o máximo de uma GPU. E isso faz toda a diferença, porque, do ponto de vista de arquitetura computacional, existe uma... Quanto mais tempo você passar processando dentro da GPU, maior vai ser a sua otimização. Normalmente, sem conhecer essas tecnologias, essas ferramentas, esses SDKs da NVIDIA, as empresas acabam usando GPU para fazer 10% do processamento, 15%, sendo que ela podia fazer 95% dentro da GPU, muito mais rápido, muito mais barato, com uma pegada de carbono, um consumo de energia muito mais baixo, para a gente falar de algo que está bem em voga hoje em discussões grandes internacionais. Então, acho que flexibilidade, jogo de cintura, conhecer não só o problema, mas também as condições limitantes de implementação de solução, que estão fazendo startups saírem com soluções geniais. Muito bom, muito bom. E eu deixo aqui também uma provocação para quem está vendo. O quanto você está atualizado com tudo isso? O quanto a gente realmente conhece, o quanto realmente... Porque muitas vezes, Gilmar, é o que você falou, a empresa está refazendo a roda e está pronto, pô. Pronto. Então, assim, e também, Gilmar, essa questão dos VCs para as startups também é muito importante isso. Então, é um programa realmente que vale a pena estar próximo. Muito bom. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Gilmar. Como é o processo de seleção? Como é que funciona? Tem algum critério que vocês olham? Tem alguma... Como é que funciona isso? A empresa que está vendo a gente entra num site, se cadastra, passa por uma peneira, porque eu vejo que tem muito benefício que você colocou aqui, que, pô, é show de bola. Eu tenho certeza que muitas empresas vão se sentir motivadas. Olha, o processo é extremamente complexo. A pessoa acessa nvidia.com/startups e preenche um formulário. Então, critérios. A empresa precisa existir, precisa ter mais que um desenvolvedor, precisa ter um site. E usar inteligência artificial, aceleração de GPU, que isso a gente consegue normalmente ver no site. Simples assim. Se atingir esses critérios, é aprovado no programa e aí a gente começa a conversar com a startup, enfim, mandar informações e ter acesso a todos esses benefícios. Tá? É bem simples, bem tranquilo e como eu falei, né, quanto mais cedo a startup chega, melhor, porque a gente consegue ajudá-los a criar o framework e a plataforma deles já da forma adequada e já com escalabilidade.
Muito bom, muito bom. Então, a sugestão para você, a sugestão que você dá é o seguinte, que uma empresa que está nascendo agora, uma startup que está nascendo agora, ou um produto de uma startup madura que já está rodando, uma startup que está nascendo agora pode ser considerado desde a sua fundação, olhando a parte de AI first, vários conceitos. Da mesma maneira que a gente olha security by design, privacy by design, todos esses conceitos são adotados desde do início. Mas uma empresa também madura, uma startup também já madura, também pode adotar e pode verificar se ela não consegue realmente ter garantir uma eficiência operacional melhor utilizando desse nível de parceria, ou mesmo sendo cliente da NVIDIA. Sim, inclusive as startups que são unicórnios hoje, inúmeras usam inteligência artificial, e eu não tenho a menor dúvida de que não estão utilizando da forma ótima. Isso é interessante. Porque, como eu disse, você usar a aceleração de GPU em um pedaço pequeno do seu processamento de IA é desperdício de hardware. A gente está falando de performance e principalmente de investimento, né? Então, no geral, se trabalha com inteligência artificial, com ciência de dados, vem para participar do Inception, porque a gente consegue ajudar de fato a fazer toda essa otimização e, como eu disse, sem ser algo que necessariamente seja disruptivo, ou seja, não, joga fora. Não, não é assim. Existem muitos casos de empresas que vêm com soluções já prontas, que estão operando. Olha, a gente fez isso aqui baseado em TensorFlow, por exemplo, ou em PyTorch, enfim, em frameworks que já existem. A gente consegue substituir primeiro os frameworks que não estão otimizados para frameworks otimizados, sem que você tenha que mudar o código. Só isso já dá um ganho de performance muito grande. Sim. E depois passar a olhar especificamente para os problemas e descobrir como acelerar ainda mais, né? Uma história que é muito comum acontecer aqui no Inception é assim: a startup entra no programa, dela não conversa com a gente. De um belo dia, entra em contato e fala, pô, é o seguinte, olha, eu estava com a GPU X no provedor de cloud, minha demanda aumentou, eu mudei para a GPU Y, que é mais moderna, é maior, é mais cara, e o software está rodando do mesmo jeito. Então, nesses casos, a gente descobre empresas que já estavam rodando em GPU há 4, 5 anos, usando 10% do que a GPU podia dar. Sim. Entendeu? Então, com otimização de software, ele não precisava trocar de GPU. Aquela que ele estava usando estava ótima e ela é mais barata. Né? E o pessoal assusta quando a gente conversa e faz essa recomendação. Né? Fala, pô, mas você não tem que me vender a mais cara? Não, eu tenho que te ajudar a utilizar aquela que resolve o teu problema. Para que você cresça. E você crescendo, você vai precisar da mais cara. A gente chega lá, né? Mas não precisa ser dessa forma. Então, são vários casos assim que a gente tem em empresas do mundo todo que olham para o que a NVIDIA faz, né? Às vezes olham e falam, não, eu vou lá, os caras vão querer me vender, etc. Não, nada disso. Você já usa a GPU. Eu só quero te ajudar a usá-la da melhor forma possível. Portanto, o Inception é 3 caras numa garagem, ou é um unicórnio que já tem, enfim, gigante e que olha para o pipe de IA dele e fala, cara, deve ter um jeito melhor de eu fazer isso aqui. Tem algum caso não digo emblemático, mas tem algum... O que você vê aqui, principalmente no mercado brasileiro, que é muito comum você trombar, no Brasil e América Latina, é muito comum você trombar e que dá para fácil endereçar isso utilizando as soluções da NVIDIA. Tem algum caso que é muito comum você trombar, principalmente no mercado brasileiro e nas startups do Brasil? Sim, são, na verdade, 3. Um é mais recente. Tá. O primeiro deles é ciência de dados. Os frameworks otimizados da NVIDIA para ciência de dados, eles têm compatibilidade semântica e funcional com as bibliotecas que já se utiliza para isso, com Pandas, Scikit-learn, NumPy. Muitas vezes trocar o include no projeto, o import da biblioteca, e você já está rodando acelerado e distribuído em GPU. Nossa, muito simples. Então, muito simples fazer, muito rápido. A segunda área é visão computacional. Porque, tradicionalmente, para visão computacional, se utiliza um framework chamado OpenCV, junto com TensorFlow ou PyTorch. Né? Visão computacional, quanto mais eu conseguir fazer com aceleração de hardware, desde a decodificação do vídeo até o encode final e todo o processamento, mais eu acelero o pipeline dele todo. Então, as startups que já trabalham com tecnologias como OpenCV, PyTorch, TensorFlow, que trabalham com visão computacional e conhecem
eu normalmente escuto um palavrão quando eu apresento o DeepStream para elas. Porque fala, cara, eu não sabia que isso existia. E assim, as startups fazem hoje o pipeline do jeito mais difícil possível, que é usando essas outras ferramentas. Quando elas descobrem o DeepStream, falam, cara, não é possível que esse negócio existe. Aí deixa eu recado para os CTOs estão vendo isso daqui. É isso aí. Eu, quando conheci o DeepStream há anos atrás, antes de entrar na NVIDIA, eu não acreditei no que eu estava vendo. Porque eu usava essas outras tecnologias e vi o trabalho que é. Eu falei, cara, não é possível que tenha um negócio simples assim, igual com Rapids para ciência de dados, né? E mais recentemente, por conta das LLMs, né? Existem frameworks da NVIDIA para treinamento dessas grandes redes neurais de modelos de linguagem, que vão desde a criação da rede em si, que é um framework chamado NeMo, passam por ajustes e fine tuning de modelos com outro framework chamado Riva. Então, quero ensinar o meu modelo de rede neural a entender o jargão que o pessoal fala numa conversa de call center de banco. Quero deixar ele mais preciso. Você consegue fazer isso. Eu consigo ensinar dialeto, eu consigo ensinar sotaque para uma rede dessa. Então, existem tecnologias da NVIDIA também aceleradas para fazer tudo isso. Que, aliás, tudo isso que eu estou falando é o que está por trás de todas as grandes soluções de IA que a gente vê no mundo inteiro, né? E está disponível para as empresas. Então, essas são as 3 áreas em que eu tenho visto muita startup chegar. Chega com uma bagagem muito grande, porque já implementou o produto do jeito mais difícil. E assim, para simplesmente começar a usar da melhor forma possível a tecnologia, né? E a diferença é gritante, tanto em performance quanto em tempo de desenvolvimento. Para ter uma ideia, em visão computacional, você desenvolve uma solução 10 vezes mais rápido. E isso não é marketing, isso é projeto real, e eu acompanhei projetos em que isso acontece. Então, e é uma área em que a flexibilidade e a rapidez para desenvolver projeto é crucial, principalmente para a startup que está querendo chegar em clientes grandes, em grandes redes de supermercado, muita aplicação de retail. Com certeza. Então, para você, CEO que está vendo isso, CTO que está vendo isso, você pode melhorar a sua eficiência operacional. Gilmar, eu queria bater um papo, eu queria que você citou várias histórias de sucesso aqui. Tem alguma no Brasil que é uma história emblemática de sucesso utilizando tecnologias e que o Inception impactou muito positivamente a trajetória desse projeto, dessa startup? Ou no Brasil ou na América Latina? Uma coisa que você citou. São várias histórias, mas as mais legais que eu tenho eu não posso contar ainda porque elas vão ser anunciadas em breve, tá? Mas assim, teve startup que usou uma tecnologia para a área médica para implementar no Brasil um tipo de serviço para tratamento oncológico com IA e focado em rede pública. Porque este tratamento oncológico específico é feito só pela rede pública no Brasil, que é absolutamente disruptivo e inovador. E o interessante é que é um tipo de solução que você precisa passar pela Anvisa para conseguir usar, né? Então, essa startup pegou uma tecnologia da NVIDIA, quando entrou em contato comigo, eu caí de costas quando eu vi o que os caras já tinham feito. Porque eles já tinham feito um baita de um deep dive na tecnologia. Como eu falei, faziam do jeito difícil. Aí participaram de um evento da NVIDIA, viram um framework, foram lá, trabalharam com a otimização dele e, assim, conseguiu viabilizar. Você roda isso num hardware hoje que não precisa ser extremamente avançado, eles estão evoluindo para uma versão de cloud que ele falou, cara, se eu conseguir colocar isso na cloud com uma performance X, com um tempo de resposta X, eu vou atender todos os centros oncológicos do Brasil, não importa o tamanho. E, basicamente, o que a solução deles faz? Ela calcula a melhor posição para o paciente estar na maca e para o equipamento que vai aplicar a radioterapia para acertar só o tumor e não afetar os órgãos que estão ao redor. Cara, é maravilhoso o projeto, é maravilhoso. É uma startup aqui do Brasil que fez. Existem outros... Vocês aí, viu? Muito bom. Existem outros projetos na área médica que são muito interessantes. Para a área de visão computacional também, são várias startups. Por exemplo, na Argentina tem uma startup que fez uma loja autônoma, né? E é até engraçado que um dia eu perguntei, numa reunião com uma gente, perguntaram, mas qual a diferença da tua tecnologia de loja autônoma para que já existe lá fora, né? Ele brincou e falou, a minha é a prova de latino.
Olha só. Acabou, não precisa explicar mais nada, entendeu? Já Então, entendemos tudo. Hoje eles estão com uma parceria com Carrefour, na Argentina, e estão implementando loja autônoma. E assim, cara, a galera desenvolveu usando esses frameworks todos que eu falei e conseguiu fazer de uma forma muito objetiva e rápida algo que parecia ficção científica há uns anos atrás. Que legal, meu. Né? Então, assim, tem soluções específicas, por exemplo, no Peru, a indústria de mineração é muito forte. Então, existem diversas soluções específicas para a área de mineração. Eu aprendi demais com a galera de lá, com esses problemas bem específicos e pontuais que eles têm. Né? No Chile, você tem a indústria pesqueira, que é muito grande, além da mineração também. Então, tem muito caso legal, né? Mas para citar esse caso para mim aí Você já citou uns maravilhosos. De oncologia foi um negócio que me saltou aos olhos, assim, sabe? Porque é aquele tipo de coisa que você olha e você fala, caramba, cara, eu não sei meu dia de amanhã. Pode ser que isso salve a minha vida. E, aliás, aconteceu isso recentemente com uma mulher que trabalha no Inception nos Estados Unidos. Ela teve um problema de saúde muito grave, eu não sei exatamente o que foi. E ela foi salva por um tratamento feito com uma tecnologia de uma startup que ela pegou quando era pequenininha e ajudou a crescer dentro do Inception. Olha, que legal, que história então, ela mandou um depoimento até emocionado para o grupo todo contando isso, né? E falando, gente, para a gente ter no radar qual que é o impacto do nosso trabalho. Porque eu trabalhei com essa startup, eles eram pequenininhos, eles montaram uma solução, eles cresceram e a solução deles salvou minha vida. Então, não tem preço, né? Fantástico. Isso que é legal. Por isso que eu gosto de construir empresa, eu gosto de empreender, porque você muda o mundo, cara. É fantástico. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu costumo falar para a galera em palestra, né? Que o pessoal pergunta, mas como é que eu inovo com IA, etc. Né? Eu tive um professor na pós-graduação que, como professor, ele era uma lástima, mas era um cara muito gente boa. E ele me ensinou uma lição que eu levo pro resto da minha vida. A definição de problema, a definição científica, que problema é tudo aquilo que tem solução. Quando uma coisa não tem solução, ela não é um problema, ela é um fato. E fato, ou a gente aceita, ou a gente vai para a terapia. Simples, né? Quando a gente cria uma tecnologia nova, ou surge uma tecnologia nova, a tendência das pessoas, tanto de negócios quanto de tecnologia, é olhar para o que já faz e falar, tá, se eu aplicar essa tecnologia nisso, como é que eu melhoro isso que eu já faço? Legal, né? Mas as oportunidades não estão aí. As oportunidades estão nos fatos, estão nas coisas que nos incomodam e que a gente já quebrou a cabeça para tentar resolver no passado e não tinha como. E aí surge uma tecnologia nova, você para pensar e fala, peraí, isso aqui é aplicável lá. Deixa eu tentar resolver esse problema. Deixa eu tentar transformar esse fato num problema. A inovação disruptiva que eu tenho visto, as inovações de startups que crescem muito rápido, são exatamente as que exploram essas oportunidades. Então, eu falo para a galera, pode continuar olhando para os seus problemas, descobrindo como resolver melhor, mas, por favor, olha para o que incomoda, olha para o que não tem solução, porque é ali que você vai conseguir fazer a diferença. Com certeza. E, cara, você que está ainda falando dessa parte de tecnologias emergentes, você que está muito próximo dessas empresas, muito próximo da inovação, muito próximo da mudança, o que você vê de tecnologia emergente? Quais são o que você vê dos próximos anos aqui do mercado brasileiro? Quais são as grandes tendências? Olhando no tema inteligência artificial e olhando esse nosso grande mercado. Se você pudesse dar um conselho para uma empresa... Não, ainda não vamos na parte do conselho. Como é que você está olhando essas tendências aqui no mercado brasileiro? Olha, acho que tem 3 grandes, né? Primeiro, a história de data science. As empresas passaram os últimos anos juntando data lakes caríssimos, com bilhões de informações, de tudo que você pode imaginar. A utilização real e útil desses dados para negócio ainda é extremamente baixa. E ainda é extremamente... no final do dia, né? E assim, é uma mina de ouro de informação aquilo. Então, aprender a aplicar essas tecnologias de machine learning
e de data science em geral, em cima desses dados, para dali tirar insight de negócio, é fundamental. Tá? Um exemplo real disso, o Walmart usa uma tecnologia da NVIDIA para fazer a predição do que vai ser consumido em todas as lojas dos Estados Unidos, para, com base nessa predição, organizar toda a cadeia logística e fazer a distribuição da forma otimizada. Fantástico. Essas informações todas já existiam há anos, só que ninguém conseguia entrar lá e tirar a inteligência. Então, essa é uma oportunidade grande. Uma segunda que eu tenho visto bastante é a popularização da visão computacional. Você consegue fazer cada vez mais coisa interessante com visão computacional. A utilização de técnicas de visão computacional te permite fazer coisas que já tentamos fazer de outras formas e não foi possível. Então, desde comportamento de pessoas dentro de loja para retail, a monitoramento de pacientes em hospital, como é o caso de uma startup que consegue fazer isso. Né? Consegue ver se o enfermeiro que era para ir lá visitar 3 vezes no dia foi, consegue ver se o paciente está na posição correta, se ele tentou sair da cama, enfim, uma série de coisas. Então, você consegue hoje, com visão computacional, implementar coisas que eram ficção científica. E tem um oceano para ser explorado aí. Né? Se a gente só olhar a parte de manufatura, pegar a pequena, média empresa de manufatura, não tem ninguém olhando para esses caras e levando, por exemplo, tecnologia de inspeção com visão computacional lá. E dá para fazer, e não custa caro. Então, só para ilustrar um exemplo. Né? E também agora com a questão da IA generativa, né? Principalmente dos modelos, os Large Language Models, que aí você permite uma gama gigantesca de aplicações que a gente no passado tentou fazer e nunca ficou bom. Então, assistentes virtuais para os mais diversos tipos de coisa já são possíveis. A IA generativa está virando multimodal cada vez mais, então ela passa a trabalhar não só com texto, mas com texto, imagem e vídeo, né? E o céu é o limite disso, né? E para quem quiser realmente pegar uma oportunidade muito legal, estuda Gêmeos Digitais. Se vocês soubessem a quantidade de pessoas que me pedem por semana, profissionais ou empresas disso, vocês vão ficar assustados. A BDI já tem um projeto chamado Meta Indústria, que é inclusive com um parceiro da NVIDIA que está usando as nossas tecnologias lá dentro. E isso é algo que assim, hoje eu vejo aplicado para grandes empresas, mas a gente sabe que o custo da tecnologia ele cai com o passar do tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que essas tecnologias daqui 5, 10 anos vão estar sendo utilizadas por todo mundo, de arquitetura, enfim, engenharia, qualquer área de design. Muito bom. Jomar, a gente parte aqui para as 3 perguntas finais. Você vê que isso daí daria para a gente fazer uma série, cara, porque eu ficaria aqui com você fácil mais umas 8 horas. Seria um prazer, viu? Eu queria falar com você, quais lições de inovação uma startup pode aprender com a NVIDIA, cara? Se você pudesse, agora indo para o caminho final, o que uma startup que está desde começando ou uma startup mais madura, qual é a grande lição que você aprendeu na NVIDIA, você respira isso todo dia, e o que uma startup pode aprender com a NVIDIA? Olha, eu acho que a primeira delas é investir no ecossistema de inovação aberta. Eu acho que isso é fundamental. Um dos fundadores da Sun tinha uma frase que eu gosto muito, que ele falava o seguinte: não importa o tamanho da sua empresa, lá fora sempre vai ser maior que aqui dentro. Então, a capacidade de uma empresa de inovar não é mais a capacidade dela de criar coisas geniais, mas é a capacidade dela de identificar onde a inovação está acontecendo, ir lá, se conectar e descobrir como aquilo traduz para resultado do seu negócio. Você só consegue isso com um ecossistema de inovação aberta. Exatamente isso, para mim, que foi o grande sucesso da NVIDIA, como o exemplo que eu te dei lá. A gente muda o hardware de acordo com a utilização futura que vão fazer dele. Né? A segunda, para as startups aqui do Brasil, né? Uma coisa que me dói muito é ver que as pessoas... que a gente ainda tem síndrome de vira-lata com tecnologia. E a gente precisa perder isso. Exatamente. Nós somos tão capazes de desenvolver coisa de ponta quanto qualquer pessoa que está em qualquer país. Com certeza. Como eu citei o caso de acessar as GPUs em cloud, está na ponta da tua mão acesso a GPU que há 5, 10 anos atrás era impossível ter. E o Inception
pode te ajudar com isso. Então, eu acho que assim, confiar mais na nossa capacidade de realmente inovar, né? E lembrar que existem problemas aqui do Brasil que são muito específicos, né? Fatos aqui do Brasil que são muito nossos. Então, o know-how para solucionar aquilo do jeito certo vai sair daqui. Do mesmo jeito que acontece na Argentina, no Chile, nos outros países com quem eu tenho conversado, né? E do ponto de vista do dia a dia da empresa, né? Eu acho que ter agilidade de fato para atacar o problema, né? Assim, a tua missão, o teu desafio é teu chefe, não é o cara que está na sala do lado, entendeu? O teu chefe é o desafio que você tem e você precisa rápido conseguir encontrar quais são as melhores pessoas para te ajudar a fazer aquilo, né? Esse é o nosso dia a dia aqui na NVIDIA e é muito gostoso ver como isso funciona muito bem e acaba sendo prazeroso, porque você não faz a mesma coisa todo dia. Você sempre está, né? Eu vejo muita startup falando, não, quero motivar meu colaborador, etc. E tal. Pensa um pouquinho por esse olhar aí, né? Olhar, atacar o problema e na hora que você for atacar o problema, esquecer da hierarquia, da estrutura que você tem dentro da empresa e falar, cara, quais são as 4 pessoas que eu precisaria para resolver isso, tá? Na NVIDIA são 4 pessoas, não vou contar mais, mas é essa a conta que a gente faz, são 4 perfis profissionais que tudo que a gente vai fazer vão ter esses 4 sempre envolvidos. E isso funciona muito bem. Então, eu acho que quebrar um pouco esse paradigma de estrutura organizacional, hierarquia, etc., vale a pena. Né? Como eu falei, se eu não tivesse... Um ponto muito bom de... A gente tem que perder esse sentimento de cachorro vira-lata. Quando eu fundei a minha última startup agora em 2018, a penúltima startup de 2018, que foi a Private Global, nós saímos com a primeira Private Stack da América Latina, e o pessoal falando, cara, mas aqui na América Latina tem solução de fora, tem um monte de coisa. Eu falei assim, cara, a gente vai criar essa empresa, vai ser uma das maiores do Brasil, e a gente vai dominar essa América Latina. Que foi o que aconteceu. Então a gente conseguiu ter bastante sucesso nesse processo, por quê? Porque a gente acreditou em nós, nos trabalhadores brasileiros, no nosso time, na nossa turma. Ou seja, cara, eu sei o que você está falando, isso é uma dor que a gente tem que perder como mercado. E, cara, respeitando aqui o teu horário, quais dicas finais você daria para esse ecossistema de startups do Brasil? Dicas finais em bullets, assim, 3 sugestões que você fala, cara, faz isso, isso, isso. Primeiro é olhar com atenção como a IA pode ajudar nos seus desafios. Tá. Não usar a IA porque é moda, não usar a IA porque todo mundo está usando, não é por aí. Eu vi uma pesquisa recente aí, 75% dos executivos brasileiros disseram que vão usar a IA generativa nos próximos anos. Aí você pergunta para eles o que é IA generativa, eles não sabem, mas eles vão usar. Ilustra muito, né? É muito comum. Sim. Hoje, até um amigo meu, diretor da Microsoft, falou um negócio sensacional outro dia, né? Muita gente quer resolver com IA um problema que, se você tiver um dashboard bem feito no Power BI, tá lindo, né? Então, usar a IA onde de fato ela é necessária, né? Segundo, buscar a capacitação e especialização dos times de desenvolvimento nessas tecnologias de aceleração da NVIDIA, tá? Muita coisa open source, muita coisa gratuita, muito tutorial online, vídeo, código de exemplo em GitHub, etc. Como eu falei, vamos jogar o síndrome de vira-lata fora, vamos encarar esse desafio. Não precisa mais ser PhD em processamento distribuído para trabalhar com GPU, tá? Está acessível a qualquer pessoa. E o terceiro, lógico, que trabalha com IA, tem uma startup, entra para o Inception, porque aí a gente vai conseguir te ajudar. Vai ser um prazer te ajudar a resolver o teu problema, gerar uma solução escalável, porque a gente está precisando colocar o Brasil no mapa mundi e a América Latina, né? No mapa mundi de empresas de tecnologia, né? Quem vai resolver isso, galera, somos nós, tá? Não vai cair um meteoro, não. A gente vai ter que meter a faca no dente e ir para cima, e não tenho dúvida que a gente chega lá. Então, Gilmar, fantástico, cara. Foi um grande prazer estar aqui com você. Eu acho que você trouxe ouro para todo esse ecossistema nas suas palavras. Novamente, reforço aqui, isso daí eu ficaria mais 4 horas com você aqui, fácil, conversando,
mas eu acho que o que você já colocou aqui foi muito bom, cara. Eu gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer a todo o time de amigos da NVIDIA aqui no Brasil pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo e parabenizar pela essa empresa de sucesso que vocês estão a cada dia construindo cada vez mais. Muito obrigado, Gilmar. Obrigado, Vinícius. Agradeço a oportunidade e estou à disposição para mais papos como esse. Adorei também. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.